Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa nova aula do nosso curso de redação gratuito para a banca Sebrasp. Hoje é uma aula muito importante. Posso te garantir que o conteúdo dessa aula vai representar 80% do que você precisa apresentar numa redação da banca Sebrasp. Então fica ligado, porque esta aula e a próxima também são muito, mas muito importantes mesmo. Tudo que eu vou falar nessa aula diz respeito a como você deve desenvolver as ideias. A banca Sebrasp é uma banca que se importa muito com o conteúdo do seu texto, com o seu repertório produtivo, a produtividade do teu repertório. Então, em que consiste a produtividade do repertório? A quantidade de exemplos que você tem, como você consegue citar e concatenar suas ideias com o tema, como você consegue mostrar que você domina aquele assunto cobrado na redação, que você conhece os detalhes, as operações policiais, você conhece um exemplo de uma política pública sobre aquele assunto. Ou seja, quanto mais você for expert naquele assunto, mais você vai conseguir provar para a banca que você merece a nota máxima. Hoje eu vou te mostrar a redação que teve a maior nota na PRF, o nosso aluno, o Wellington, teve a maior nota na redação da PRF. Nós vamos mostrar a redação dele e para exemplificar isso que eu acabei de falar, como o conteúdo repercute positivamente na tua nota. O Wellington, tá? Ele fez 8 correções com o nosso curso, ele fez 8 correções, ou seja, a nota que ele tirou é reflexo de um processo de dedicação, de treino. Ele treinou 8 vezes para chegar nessa nota. Isso significa que o segredo para ir bem na redação e ter esse diferencial é você realmente treinar. Eu posso citar o exemplo da PRF porque é o exemplo mais recente, pessoal. Quantas, mais de 500 pessoas ficaram eliminadas na redação da PRF porque não fizeram a nota mínima, tá? E você vai olhar o histórico dessas pessoas, a maioria não estudava redação, não colocava essa matéria no seu ciclo de estudos. Então, coloca a redação no seu ciclo de estudos, de preferência com treino e também leitura de vários assuntos. Então, leia mais, porque é a leitura que vai fazer você realmente ir bem na discursiva. Vamos lá, eu vou te mostrar agora o nosso slide, tá? Eu vou falar primeiro, tá? Vou falar primeiro aqui sobre o tópico denominado introdução. Há uma controvérsia muito grande a respeito da necessidade de se colocar introdução na redação do Sebrasp. Qual que é a minha opinião sobre isso? A introdução é importantíssima. A introdução na redação do Sebrasp é importantíssima. Se você olhar, por exemplo, os padrões de respostas da banca, você vai observar que o Sebrasp fala muito em articulação de ideias, fala muito em coerência textual, fala muito em abordagem que esteja conectada às outras partes do texto. Você sempre menciona muito esse raciocínio. Então, imagina que você faz um texto sem introdução, tá? Então você aprendeu lá que basta responder os tópicos. Então, por exemplo, a banca traz 3 tópicos, você já começa lá abordando o tópico 1, tópico 2, tópico 3, sem fazer introdução, sem usar conectivos, sem manter a coesão e a coerência textuais. Essa abordagem estará desconectada, porque quando eu coloco introdução, eu vou retomar as palavras-chave e essa introdução vai estar conectada às outras partes do texto. Então, eu estou me baseando no próprio padrão da banca. Vários alunos da PRF, por exemplo, ficaram com abordagens excelentes no aspecto, por exemplo, 2.3. Eu vou te mostrar daqui a pouco o exemplo da PRF, tá? Mas perderam lá, por exemplo, 13 décimos. Aí, por que essas pessoas perderam 13 décimos, professor? Mesmo tendo trazido abordagens excelentes. Porque ficou desconectado. Ou seja, aquela abordagem do aspecto não tem pertinência com a introdução, por exemplo. Então, o que ele falou na introdução não foi retomado no desenvolvimento. Então, é preciso ter essa relação, tá? Você tem que trazer na introdução, anunciar para o corretor que o que você está trazendo na introdução é o que você vai desenvolver ao longo do fluxo argumentativo, tá? Então, posso falar com toda certeza, a introdução é sim importante em redações do Sebrasp. Aí você pode me perguntar, professor, o que é uma boa introdução no Sebrasp? Tá? E aí é isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou falar, tá? O que eu considero uma boa introdução no Sebrasp? Bora lá. Ó, olha só. Apesar da importância da introdução,
posso te afirmar com toda certeza que a introdução tem uma importância menor do que, por exemplo, a abordagem dos tópicos. Então, não, a primeira informação que eu tenho para te dar, né, sobre esse assunto, não dê tanta importância à introdução. Faça a introdução? Faça. Mas não dê tanta importância para ela. E nem use muito espaço para a introdução. Use o mínimo de espaço possível para esse momento. Tá? Porque, como eu falei, a galinha dos ovos de ouro, tá? É ou são os aspectos. É lá que estão os pontos. Então, primeira informação, seja breve na sua introdução. Seja breve na sua introdução, tá? Seja breve na sua introdução. Porque você não pode ocupar, por exemplo, imagina uma introdução com 10 linhas, de 30 linhas que você tem para escrever, desenvolver 3 tópicos, você usa 10 só para introdução. Você perdeu um tempo danado, um espaço danado que você poderia utilizar para argumentar. Qual que é a quantidade de linhas ideal, professor, que o senhor recomenda para uma boa introdução? 4, 5 linhas no máximo, tá ótimo, tá excelente, tá mais do que suficiente, tá? Então, bora lá. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de um tema que foi cobrado pela Banca Sebrasp, no TJ, deixa eu ver se é esse concurso mesmo, é isso, TJ do Pará em 2020. 2020, tá? Esse é o tema, a segurança dos usuários da internet depende tanto da legislação quanto do cuidado individual. Lembra que na aula passada eu falei, pessoal, muita atenção porque o CESP gosta muito desse tema, internet, segurança da internet, privacidade na internet, vantagens e desvantagens da internet. O CESP já cobrou várias vezes esse tema, então fica ligado, tá? Aí a banca traz esse tema central. Beleza. Traz esse tema central e traz 3 tópicos. É o modelo padrão. Claro, eu não coloquei aqui, mas tem, antes disso, textos motivadores. Tá? Eu só me prendi aqui realmente ao tema e aos tópicos. Tá? O tópico 1, o contexto atual de uso cotidiano da internet por milhões de usuários e de exposição de dados na rede. Valor, 11 pontos e meio. A necessidade de legislação relacionada à privacidade na internet. Valor 8,5. A necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet. 8,5 pontos. Qual que é o primeiro conceito, tá, que eu quero que você grave, por favor? Que talvez seja a cereja do bolo para você ir bem tanto numa boa introdução, como também no desenvolvimento dos tópicos. Essa é uma palavra mágica, tá? Esse é um conceito que você precisa gravar. Por favor, aprenda a usar as palavras-chave. Palavras-chave. Professor, mas o que são palavras-chave? Cara, isso aqui é fundamental. O seu texto precisa trazer palavras-chave. Isso é fundamental. Vamos lá. Por que é fundamental? Bora pensar aqui. As palavras-chave, pessoal, como o próprio nome já diz, chave é algo que abre alguma porta, concorda? Você pega uma chave, coloca ali e abre uma porta. Sem uma chave, você não abre uma porta. Da mesma forma, na redação, se você não utiliza as palavras-chave, por exemplo, aqui desse texto, né? A segurança dos usuários, tal. Deixa eu começar a marcar as palavras-chave. Então, são os núcleos centrais que dizem respeito ao tema. Então, bora lá. O que é essencial aqui? O que é mais essencial desse tema e desses tópicos? Então, vamos supor aqui, se o tema é sobre a segurança dos usuários da internet, depende tanto da legislação quanto do cuidado individual. Quais são as palavras-chave aqui? Isso aqui não é um exercício de adivinhação, não, pessoal. Isso aqui é prática. Conforme você vai treinando, você vai conseguir identificar. Professor, eu estou em dificuldade para identificar as palavras-chave. Não se preocupe, não é uma fórmula matemática, não é uma mágica, não é um exercício de adivinhação. É prática.
Então, bora lá. Quais são as palavras-chave aqui? Segurança, usuários, internet, tá? Legislação, cuidado individual. Ou seja, a tua redação precisa ter, em vários momentos, menção a essas palavras-chave. Professor, mas o senhor falou em uma aula anterior que eu não posso usar palavras do tema no meu texto. Calma, calma. O que você não pode usar são as ideias dos textos motivadores. Por quê? Quem escreveu o texto motivador não foi você. Agora, a banca quer que você trabalhe esse tema. Logo, você pode tranquilamente utilizar essas palavras-chave aqui, ó, do tema e dos tópicos. Você não pode, você deve usar as palavras-chave dos tópicos e dos temas, e do tema central. Então, pode usar tranquilamente. Aí, pode ver o seguinte, ó. Eu já tenho aqui as palavras-chave, as primeiras palavras-chave. Vamos procurar outras, então. Ó, tópico 1, qual é? Ó, já tem internet, já está aqui, né? Então não preciso mais marcar. Usuários também. Ó, exposição de dados na rede é uma boa palavra-chave. Então você vai ter que retomar exposição de dados na rede lá no teu texto. Por quê? Quando você retoma, você mantém a pertinência com o tema. Se você, por exemplo, traz um texto sem mencionar, por exemplo, essas palavras-chave. Poxa, mas tá, o tema é sobre segurança dos usuários. Ele em nenhum momento citou a palavra segurança, em nenhum momento citou a palavra usuários, em nenhum momento citou exposição de dados, em nenhum momento citou legislação. Está fugindo do tema. Tá? Então, é uma dica também para você não fugir do tema. Usar palavras-chave. Se o corretor lê o teu texto e ele não encontra nenhuma palavra-chave, ele vai identificar a fuga do tema. Tá? Então, bora lá. Legislação também já tem aqui, já marquei aqui, né? Privacidade da internet é uma boa palavra-chave, ó. Privacidade da internet. Tá? Ó, a necessidade dos cidadãos usarem de modo consciente, ó. O uso de modo consciente, o uso consciente da internet também é uma boa palavra-chave. Então percebe que a maioria das palavras-chave que eu poderia ter encontrado aqui também já estão aqui, né? Então eu tenho as principais palavras-chave. Professor, então vamos lá. A minha introdução tem que realmente trazer essas palavras-chave? Tem. Você tem que pegar um pouquinho de cada palavra-chave de cada do tema e de cada tópico e colocar na sua introdução, tá? E articular as ideias. Vamos pensar aqui como é que eu posso fazer isso? Bora lá. Vou te mostrar alguns exemplos, tá? E vou te dizendo se a introdução tá boa ou se tá ruim. Vamos primeiro olhar por um aspecto mais de tamanho, tá? Essa introdução aqui, ela atende aquele requisito que eu acabei de falar, de ser breve. Ó, ela tem 4 linhas apenas. Então, atende. Vamos ver se ela agora atende ao uso das palavras-chave? Bora lá. Com o advento da revolução tecnológica, o uso da internet, ó, primeira palavra-chave, é uma conduta inexorável no cotidiano do homem. Cotidiano também está lá, né? Ó, uso cotidiano da internet. Aqui, ó, uso cotidiano da internet. Né? Inexorável no cotidiano do homem contemporâneo. Nesse contexto, é preciso tomar uma série de cautelas e precauções por parte do usuário, ó, diante da reduzida atenção legislativa. Então, legislativa, legislação, tem a ver ali, né, sobre o tema, a fim de que se possa garantir seu melhor manuseio. Então, manuseio tem a ver com utilização, né? Utilização da internet. Faltaram várias palavras-chave, mas perceba, ela usou os principais conceitos ali que identificam estar tratando daquele tema que eu acabei de mostrar. Então, fica ou não fica claro que essa candidata está falando sobre o uso da internet, né, a privacidade na internet, sobre segurança da internet? Ela poderia ter trazido, né, a palavra segurança, não trouxe. Fica mais ou menos claro. Não está no rumo, não está 100%, mas está talvez 60%. Então, faltou usar, por exemplo, aqui, ó, faltou mencionar segurança, né? Faltou mencionar exposição de dados. Privacidade ela citou? Não citou privacidade, né? Poderia ter citado, enfim.
Então, está no rumo. São exemplos, eu estou mostrando exemplos. Então, ela atendeu ao primeiro requisito, que foi o tamanho da introdução, mas ela não atendeu o outro requisito, que é a retomada das palavras-chave. É importante eu te falar também um conceito bem interessante, tá? Que a introdução, tá? A introdução, ela precisa ser uma fotografia. Fotografia de quê, professor? Vamos lá. Quando você tira uma fotografia, uma foto no celular, numa câmera, ela é a gravação de uma determinada imagem. Então, eu gravei tudo que estava naquele local. A pessoa, o ambiente, o mar, o céu, os pássaros, a pessoa ali sorrindo. Então, eu tenho na fotografia um retrato original, tá? Um retrato fiel do que aconteceu naquele momento que eu tirei a foto. Concorda? Tem uma fotografia daquilo ali. Da mesma forma, a introdução precisa ser um retrato fiel do tema da redação e dos tópicos, no caso da Banca Sebrasp. Então, eu tenho que retomar na introdução, tá, o principal, o suprassumo do tema e dos tópicos, ou seja, as principais palavras-chave do tema e dos tópicos. Então, tem que ser uma fotografia do tema e dos tópicos, tá? Se não for assim, realmente, e breve, né, introdução breve, vai comprometer a coerência textual. Beleza. Vamos ver agora uma introdução que, na minha opinião, peca muito, mas é importante observarmos para que nós tiremos lições a partir daqui, tá? Primeira informação, ela não é breve, tá? Olha, 10 linhas. 10 linhas. Ó, esse recuo também é muito grande. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma redação na nossa plataforma de correções, tá? Vou te mostrar lá. Mas, ó, o padrão do Sebrasp, pessoal, é que esse recuo ele tenha 2 centímetros. Seria mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Então, esse espaço aqui, ó, ele não atende ao recuo, o tamanho do recuo preconizado pela Banca Sebrasp. O recuo tem que ser menor, tá? Aí ele começa assim, ó, odiernamente, e aí a primeira informação que eu tenho para te dar. Evite essas palavras, esse juridiquês. A não ser que o seu texto seja uma prova de juiz federal, de promotor de justiça, de procurador federal. Evite essas expressões jurídicas demais. O corretor, principalmente quando se trata de um tema aberto, de atualidade, por exemplo, não é obrigado a saber o significado de expressões jurídicas. Tá? São expressões muito adstritas ao meio jurídico, ao meio acadêmico. O corretor não é formado em direito, via de regra, ele não tem a obrigação de saber. Então evite, tá bom? E impressione o corretor de outra forma. Impressione com conteúdo. Impressione com informações precisas e repertório produtivo, e não com palavras difíceis, tá? Odiernamente, faltou a vírgula, né, separando aqui esse elemento deslocado. Odiernamente poderia ter sido trocado, por exemplo, por atualmente. Atualmente, né? O avanço das comunicações através da internet, ó, veja, através de, pode ser trocado por meio de, através de, talvez seja uma expressão equivocada. Através de é como se eu estivesse atravessando alguma coisa. Eu olhei através da janela, tá? Então, atravessar, é no sentido de atravessar. Então, o avanço das comunicações por meio da internet, e não através da internet, né, tem gerado importante avanço, ó, ela citou internet aqui, palavra-chave, tem gerado importante avanço quanto à velocidade da informação. Contudo, o uso massivo da internet e sua constante interação com os usuários, ó, o usuário citou, expondo seus interesses, ocasionou a exposição ó, de dados desmedida. Opa, tá vendo? Ó? Tá mencionando as palavras-chave, né, de dados desmedida. Nesse sentido, os usuários da internet e suas diversas plataformas têm sido têm sido vítimas, né, de vulnerabilidades nos mais diversos
ou nas mais diversas formas. Tais ações ocorrem desde o vazamento de informações pessoais ao cometimento de crimes. Com efeito, é oportuno ressaltar que tais fatos decorrem de um avanço social e tecnológico necessário aos olhos da sociedade atual. Veja que ela se perdeu um pouco, né? E aí vem outra informação. Introdução não é o momento de você argumentar nada. Então, o professor explica melhor isso aí. Galera, a argumentação é lá nos tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. É quando eu tenho que mostrar para o corretor que eu domino o assunto, que eu tenho exemplos, que eu domino o repertório produtivo, que eu sei citar, que eu sei desenrolar aquela ideia. A introdução é apenas para apresentar o tema e os tópicos por meio dos tópicos frasais, por meio das palavras-chave, de forma breve, sucinta, objetiva. Não é o momento de você argumentar. Então, vou botar aqui, a introdução é o momento de apresentar ideias. Apresentar ideias. Apresentar ideias e argumentar são coisas diferentes. Introdução, apresentar ideias. Desenvolvimento dos tópicos, argumentar. Veja que ela argumentou na introdução. Tá? Isso não é correto. Da mesma forma que também não é correto, por exemplo, eu fazer uma introdução e no mesmo parágrafo da introdução já começar a abordagem do tópico 1. Eu não posso juntar, por exemplo, dois tópicos num só parágrafo. Vamos supor, tópico 2.1 e 2.2 num parágrafo só. Não faça isso. Não faça isso. Da mesma forma que não é legal você pegar dois parágrafos para abordar um único tópico. Então, tópico 2.1 dividir em dois parágrafos. Também não faça isso. É um tópico por parágrafo, ou um parágrafo por tópico. Então, tópico 1, um parágrafo. Tópico 2, segundo parágrafo. Tópico 3, terceiro parágrafo. E a introdução lá, bem curtinha. Tá? Então, veja que aqui no começo ela até mencionou várias palavras-chave, mas depois começou a divagar um pouco. Né? Começou a argumentar e se perdeu um pouco nas ideias. Então, o Sebrasp é isso. Eu costumo dizer que Sebrasp é amigo de exatas, né? O que é aquele amigo de exatas que nós temos? Né? Aquele amigo que calcula tudo, que sempre tem uma resposta muito clara e objetiva para as situações, que sempre tem objetividade, clareza nas informações. Então, esse é o objetivo. Você vai ver a redação do Wellington daqui a pouco, que foi a maior nota de redação da PRF, e você vai ver o nível de objetividade, o nível de simplicidade e de clareza nas informações dele. Foram o segredo para que ele fosse a maior nota da PRF, nosso aluno Wellington. Bora lá. Um outro exemplo para falar sobre introdução ainda, né? Aqui é um outro tema, tá, de 2020 do Ministério Público do Ceará. MP do Ceará, tá? O tema é o descarte de resíduos sólidos no Brasil no século XXI. Tema central, descarte de resíduos sólidos no Brasil do século XXI. Então, bora lá. Palavra-chave aqui, descarte de resíduos sólidos, século XXI. Tá? Eu vou tentando enxugar, pegando as principais palavras. Vamos supor, se eu tirar descarte de resíduos sólidos daí, então, o no Brasil do século XXI, fica sem sentido, não fica? Então, descarte de resíduos sólidos é uma palavra-chave. Tá? Então, é importante você gravar isso. Bora lá. Tópico 1. Por que o modelo de descarte de resíduos sólidos, então já tem aqui a palavra-chave, já foi mencionada antes, predominante até o início do século XXI, deve ser substituído? Lembra que eu falei na primeira aula sobre os diversos tipos de temas do Sebrasp? Lembra que eu falei que tem, às vezes o corretor faz pergunta, a banca faz pergunta para você? Então, a banca fez uma pergunta aqui. Por que esse modelo de descarte, então, dos lixões, dos aterros sanitários, sem o devido cuidado, sem o devido manejo correto desses resíduos, é ultrapassado?
deve ser substituído. Por quê? Porque causa danos ao meio ambiente, ao ser humano, tá? À crosta terrestre, aos animais, tá? Então, é um modelo ultrapassado que só traz prejuízos para a natureza e para o homem. Então, era nesse sentido que você tinha que argumentar. Ó, aí veja, tópico 2. Em que consistem a economia circular e a responsabilidade compartilhada e de que forma esses novos conceitos podem impactar a economia do país? Ó, eu te garanto assim, ó, esse tema foi para nível médio, foi para uma prova de nível médio, tá? Não foi para uma prova de nível superior, de um engenheiro ambiental, não, foi para um técnico do Ministério Público do Ceará. Ó, em que consistem a economia circular, ó, são dois conceitos, a economia circular e responsabilidade compartilhada. Então, palavra-chave, ó, economia circular e responsabilidade compartilhada, ou seja, essas quatro palavras-chave que eu mencionei aqui, ó, descarte de resíduos sólidos, século XXI, economia circular e responsabilidade compartilhada, devem estar necessariamente na tua introdução. Ó, e economia também pode ser mencionada. Enfim, bora lá ver modelos. Bora lá. Então, você vê aqui, ó, uma introdução com 8 linhas. Ó, não ultrapassa aqui a margem. Ó. Eu vi um caso de um aluno na PRF que foi eliminado do concurso por quê? Ele fez 15 pontos de 20 na redação, mas cometeu 34 erros gramaticais. Então, ou seja, quando a banca calculou a nota e subtraiu a pontuação pelos erros gramaticais que ele cometeu, ele ficou com 9,80. E ele tinha que fazer pelo menos 10 para ser aprovado. Ou seja, 34 erros gramaticais. Desses 34, 6 foram apenas esse problema aqui, ó, ultrapassar a caixa de texto. Se ele não tivesse ultrapassado nessas 6 ocorrências de ultrapassar a caixa de texto da margem direita, ele teria evitado perder pelo menos um ponto. Tá? Ou seja, ele teria passado no concurso, teria ficado com pelo menos 10, que era a nota mínima. Ele ficou com quase 90 pontos na objetiva, e porque cometeu esses 34 erros, dos quais 6 eram facilmente evitáveis, ele foi eliminado do concurso. Então, ó, detalhe, galera, detalhe. Ó, redação é importante demais, gente. Então, aqui, ó. Isso aqui tira ponto, tá? É erro de grafia na banca Sebrasp. Passar, nem que seja um pouquinho aqui, ó, da margem já tira ponto, tá? Tudo que você escrever aqui fora não é considerado, e ainda é considerado erro de grafia, tá? Beleza, então foram 8 linhas, uma introdução, vamos ler. Introdução muito grande, né? Não atende ao requisito da objetividade. Foi a partir do início do século XXI, ó, século XXI, palavra-chave, né? Que no Brasil se viu a necessidade o que ele escreveu aqui, meu Deus? Não entendi essa palavra, mas tudo bem. De tal, do modo de descarte dos resíduos sólidos. Ó, palavra-chave, ó, descarte dos resíduos sólidos. Haja vista que a forma que vinha sendo realizada estava acarretando grandes problemas ao meio ambiente, como a contaminação do lençol freático. Pronto. Repensando o modelo, ó, modelo, lembra que tá lá? Modelo de descarte, né? Repensando o modelo que vinha sendo utilizado, viu-se a necessidade de redistribuir a responsabilidade pelo correto descarte dos resíduos sólidos, através de uma responsabilidade, ó, de novo, através de, tá errado, tá? Por meio de uma responsabilidade compartilhada, ó, a palavra-chave aqui, lembra? Tópico 2, que foi estipulada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele rasura muito, ó, rasura muito o texto, ó, rasura demais. Tudo isso aqui é erro, tá? Tudo isso aqui é erro, ó, isso aqui é erro, a banca aponta como erro. Errou a palavra, cara? Passa um tracinho em cima e escreve na frente. Não tem problema. Agora, ficar tentando consertar, marcando o texto, rasurando, vai perder ponto, tá? Aí, ó, o correto descarte desses resíduos tem o condão de impactar a economia, ó. Lembra a economia, a palavra-chave? A economia do país. Através, por exemplo, de novo, através, né, tá errado, de reaproveitamento e da reciclagem. Veja que a maioria das palavras-chave foram citadas.
Acho que a única palavra-chave que ele não citou aí foi economia circular, mas todas as demais foram citadas. Mas veja, ele poderia ter sido muito mais objetivo, tá? Poderia ter sido muito mais objetivo aqui, tranquilamente, sem precisar ter ficado 8 linhas falando só sobre isso, né? Então ele foi um pouco, se perdeu um pouco nas ideias. Mas tudo bem, veja como é bom utilizar as palavras-chave, porque você identifica o tema, tá identificado, tá? Beleza, então bora lá. Vou falar agora sobre fuga do tema, tá? Talvez seja o tópico mais importante dessa aula, porque, como eu falei, a cereja do bolo do Sebrasp está realmente nos tópicos frasais. Lembra que eu mostrei para você lá? Tópico 1, tantos pontos. Se sua redação vale 20 pontos, geralmente vai vir ali, tópico 1 vale 6, 6, 6, e o tópico apresentação e estrutura vale 2, aí fecha 20, né? Então, os pontos que você tem que realmente correr atrás estão nos tópicos, tá? Está no desenvolvimento dos argumentos. Beleza, então, fugir do tema é um negócio que vai minar a tua argumentação e vai te fazer perder pontos nos tópicos. Então, você vai receber nota parcial, vai trazer uma abordagem tangencial ou uma abordagem parcial daquele item, ou um argumento fraco. Isso vai minar a tua nota. Com certeza faz uma diferença enorme. Então, por exemplo, às vezes você tem 6 pontos em jogo num tópico, você tira só 2,5. Você perdeu 3,5 pontos, porque a argumentação foi fraca, fugiu do tema, não trouxe palavra-chave, não ficou claro sobre o que você estava falando. Então, nós vamos tentar destrinchar isso aqui para vocês, tá? Ó, a fuga do tema, ela pode se subdividir em algumas espécies, tá? Então, tem a fuga total do tema, isso considerando banca Sebrasp, tá? Eu tenho fuga parcial do tema e abordagem tangencial. Primeiro, a fuga total é quando você aborda uma coisa completamente diferente do que a banca pediu. A banca pediu para você falar sobre X e você falou sobre Y. Então, fugiu completamente do tema. A banca pediu para você falar sobre laranja e você falou de goiaba. Fugiu completamente. Fuga parcial é quando a banca pede para você falar X e Y, mas você fala só sobre X e omite Y. Você abordou parcialmente o tópico. Então vamos voltar lá, por exemplo, aqui, ó, nesse tema aqui, ó. A banca pediu para você falar, ó, em que consiste a economia circular e a responsabilidade compartilhada. Aí você foi lá, falou só de economia circular e não falou de responsabilidade compartilhada. Aí, ó, a banca falou assim, e de que forma esses novos conceitos podem impactar a economia do país? Ou seja, ela quis que você apresentasse também uma relação de que maneira a economia circular e a responsabilidade compartilhada impactam a nossa economia. Então, vamos supor que você, dois exemplos, você falou de economia circular e não falou de responsabilidade compartilhada, você tem uma abordagem apenas parcial do tópico, porque a banca queria que você falasse dos dois, então é parcial. Mas suponhamos que você falou de economia circular e de responsabilidade compartilhada, mas não articulou essas duas ideias com essa segunda parte do tópico, que é de que forma esses dois conceitos, esses dois institutos, impactam a economia do país. Você omitiu essa segunda parte. Falou bem dos dois conceitos, mas omitiu essa relação de interdependência. Então você vai ficar de novo também com nota apenas parcial. Então é isso que eu me refiro, tá? A abordagem tangencial era um pouco diferente, tá? Porque a abordagem tangencial tem muito a ver com a falta de argumentos. E aí é que eu falo, o repertório produtivo. Você não domina aquele assunto, porque você não leu sobre ele, porque você não estudou, você não fez anotações, você não tem nenhum dado sobre aquele assunto, você não tem nenhuma estatística, você não tem nenhuma referência. Então, por exemplo, na prova da PRF é o que mais aconteceu. Eu analisei muitas redações e correções da banca. O que mais aconteceu? O candidato traz ideias muito rasas, ideias de senso comum, ideias muito superficiais que não convencem o leitor de nada. Ideias que não se aprofundam, ideias que não exemplificam nada, ideias que não trazem nenhum argumento de autoridade, nenhum fato,
nenhum acontecimento real, nenhuma uma proposta concreta que resolva aquele problema. São redações que só ficam ali no senso comum, na abordagem rasa e superficial. Isso é abordagem tangencial, e eu vou te mostrar daqui a pouco exemplos, tá? Então, bora lá. Exemplo de fuga total. Então, por exemplo, tem aqui um tema. O tema é a discussão sobre a guerra às drogas na América Latina. É o tema central. Eu tenho tópicos, né? Discorra sobre o problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo. Valor 12 pontos. Ah, professor, por que muda esses valores aí? Porque cada concurso tem uma nota. Então, tem concurso que a redação vale 40 pontos. Tem concurso, por exemplo, como a PF, vale 13. Tem concurso como a PRF que vale 20. Então, depende muito do concurso, tá? Aí comente a respeito do fracasso da política antidrogas militarizada. Cite alternativas à atual política antidrogas. Beleza, então era para o candidato falar sobre esse fenômeno da guerra às drogas, tá? E aí a banca se posicionou claramente contra, né? Contra o combate militarizado às drogas no Brasil, né? Se eu concordo ou não, não sei. É o que a banca pediu aqui. Aí bora lá, bora ler um texto para você entender o que é fuga total do tema. O candidato começou assim, ó. É notório que o mundo vivenciou momentos de grande terror causado pelas atrocidades do Holocausto, que culminou na morte de milhares de jovens. Parou aqui. Eu estou falando de guerra às drogas, de combate às drogas, militarizado, e o cara me vem com um argumento sobre Holocausto, judeus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas bora ler o resto, né? Hoje, a civilização enfrenta outro grande terror, que são as drogas ilícitas. O crime organizado, o tráfico de drogas e a violência, como também alternativas à denominada guerra às drogas. Veja que a partir daqui ele começa a falar do tema. Professor, mas ele simplesmente mencionou um exemplo lá para contextualizar melhor, né, para fazer uma comparação. Mas eu estou falando de banca Sebrasp, gente. Talvez essa estratégia argumentativa que ele fez da comparação seja interessante lá no Enem, ou em outras bancas como FCC, FGV, em textos argumentativos. Mas aqui para o Sebrasp, a dica que eu te dou é, seja sempre assertivo, direto ao ponto, claro. Vá direto, não dê volta. Não vá lá no Holocausto para poder contextualizar, não. Vá direto. Tá? Isso é fuga total do tema. Foi só um exemplo para você entender essa lógica, tá? Fuga parcial. É aquilo que eu falei, a fuga parcial é quando você simplesmente omite uma parte do tema, uma parte do que a banca pediu, né? Então, bora lá. Vamos supor aqui que nós temos esse tema aqui. Ó. O tema é sobre a urbanização, né, na sociedade, e a banca trouxe 3 tópicos. Aí eu peguei o espelho de correção do candidato para te mostrar o seguinte. Ó. O primeiro tópico era para falar sobre problemas da administração pública que dificultam a ocupação ordenada, a ocupação urbana ordenada. Dos 6,5 ele tirou 4,33. Tópico 2, alternativas para enfrentar os problemas da mobilidade nas grandes metrópoles. Tirou 0 de 6,5. Se ele tirou 0, é porque ele simplesmente omitiu completamente a abordagem desse tópico 2. Em nenhum momento ele falou de alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade urbana nas grandes metrópoles. Tá? Então, só recapitulando, o tema é sobre urbanização, sobre questões de mobilidade urbana. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu vou lendo o texto dele e vou te mostrando. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Beleza, vamos lá. Ele começou assim, ó. O êxodo rural foi uma das características mais marcantes na transição para a idade moderna. Ponto. Pessoal, vamos lá. Acabei de falar para vocês. CESP é objetividade, é ir direto ao ponto. Em algum momento, a banca pediu para ele falar sobre êxodo rural,
o que é o êxodo rural, qual a importância do êxodo rural, ou qual a repercussão do êxodo rural para a vida da sociedade? Não. Professor, mas a urbanização, os problemas das cidades, das grandes cidades, o inchaço populacional tem a ver com o êxodo rural. Tem, mas não é isso que a banca quer saber, gente. A banca quer que você fale daquilo que eu mostrei agora. Então você não tem que dar volta para chegar no ponto, não. Vá direto para o ponto. Falar em êxodo rural, num tema que se prende apenas à mobilidade urbana, que se prende apenas a questões urbanas, é fugir do tema. Fugir parcialmente do tema, tá? Agora, ó, advindo principalmente de uma esperança de melhoria de vida, resultou em um crescimento desordenado e em problemáticas estruturais e sociais a serem enfrentadas pelo poder público. Ó, a partir daqui ficou show. Mas veja que ele demorou um pouco para chegar no tema central. Demorou um pouco para chegar ali na assertividade. Então, ele poderia ter sido mais objetivo aqui, tá? Mas bora lá. Lembra lá que o tópico 1 falava sobre problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada. Então, como que a administração pública tem responsabilidade disso aqui, né? Como que a administração pública, talvez por omissão, né? Tem responsabilidade no inchaço, no descontrole urbano, na falta de controle das políticas públicas, na ausência de políticas públicas, tá? Como que essa ausência de administração pública ela repercute, tá, nos problemas de mobilidade e urbano. Bora lá. Então já começou o tópico aqui sem conectivo, né? Não tem conectivo aqui. Movidos pela esperança de melhores empregos, educação e qualidade de vida, a população rural migrou de forma intensa para os centros urbanos. Está contando uma história bonita lá dos antepassados e tal, está dando volta, né? A composição de aglomerados sem estrutura, favelas, né, alheios à legislação e muitas vezes em locais de risco, como barrancos. O resultado deste crescimento desordenado é visto diariamente nos noticiários, seja com a ocorrência de desastres, como deslizamentos, enchentes e incêndios, ou ainda na proliferação de doenças por falta de saneamento. Veja, a banca pediu para ele falar no tópico 1 sobre os problemas da administração pública que resultam, que dificultam a ocupação ordenada. E ele contou uma história sobre êxodo rural, tal, não sei o quê. Cara, foca. A administração pública, tá, por meio dos gestores, tem responsabilidade por falta de políticas públicas específicas. Um exemplo disso é cidade tal, que passou por um problema tal, e a falta de planejamento, falta de uma política pública efetiva, tá? Cita lá o Plano Nacional, o Programa Nacional das Cidades, tá? A lei tal, que preconiza tal coisa. Isso sim é uma argumentação consistente. E mesmo assim a banca ainda deu 4,33. Deu 4,33 nesse item. Mesmo assim. Mas veja, eu achei que essa nota foi muito alta. Eu daria no máximo aí 1,5 no máximo para esse item. Mas bora lá. Vamos para o item 2, que em tese seria o próximo parágrafo, né? Ele tirou 0 de 6,5. Bora lá. Outra consequência do crescimento urbano desordenado e também outra problemática dos grandes centros populacionais, temos a primeira pessoa, não se usa a primeira pessoa em redação, né? Temos a dificuldade de mobilidade nesses locais. O aumento desregrado da frota de veículos, somada a uma falta de infraestrutura, a infraestrutura não tem esse hífen, tá? É junto. Infraestrutura viária e a ineficácia do serviço de transporte coletivo resulta em grandes congestionamentos. Ó, aqui, agora ele falou do item 1, que são os problemas da administração pública. Ó, ele falou, dificuldade da mobilidade, aumento desregrado da frota de veículos, falta de infraestrutura, isso aqui é um problema da administração pública.
Ineficácia do serviço de transporte também é um problema da administração pública. Agora sim, eu concordo com a banca. Mas veja que ele dividiu esse tópico aqui, ó, por exemplo, foi perdido. Foi perdido. Ele não abordou nada aqui, nada que está lá nos tópicos ele abordou. Ele perdeu 9 linhas falando de coisas que não estão em nenhum tópico, em nenhum lugar. Tá? Aí, aqui ele vem das linhas 16 até 22, falar do tópico 1. Ó, do tópico 1. Agora eu entendi porque que a banca deu 4,33. Porque sim, agora sim ele falou. Mas veja que até ele chegar no tema, no tópico 1, ele demorou horrores. Tá? Consegue entender que a banca Sebrasp é objetividade? Aí, bora lá. Então, veja, agora seria em tese a abordagem do tópico 3, né? Que é desafios para a defesa social. Defesa social aqui é no sentido de segurança pública, tá? É desafios para a segurança pública, né? Resultantes do crescimento desordenado das cidades. Ele tirou 4 de 6. Vamos ver se ele abordou esse tópico, os desafios para a segurança pública ou defesa social, resultantes do crescimento desordenado. Vamos ver lá. Ó, diante de todas essas situações, podem se destacar como soluções, ó, ao poder público a criação de incentivo. Opa, ó, ele está falando aqui do tópico 2, alternativas para enfrentar, ou soluções, né, para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles. Professor, então, se ele começou a falar sobre esse tópico 2, por que ele tirou 0? Você não disse que ele ele omitiu? Bora lá, vamos ler tudo para a gente entender. Ó, vamos ler de novo. Diante de todas essas situações, podem se destacar como soluções ao poder público a criação de incentivos ao pequeno e médio produtor rural. Pessoal, vamos lá. O que a banca queria no tópico 2? Alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade urbana nas grandes metrópoles. Qual a primeira solução que ele traz? Alternativa. Incentivo ao pequeno e médio produtor rural. Pessoal, isso está correto? A banca quer alternativas para a solução dos problemas de mobilidade urbana. Ele traz incentivos ao pequeno e médio produtor rural como alternativa. Encaixa? Não encaixa, gente. Porque eu vou resolver o problema do produtor rural. O produtor rural não está na cidade. Isso é abordagem, ele está fugindo do tema. Então, essa primeira solução que ele apresentou não resolve o problema do tópico 2. Tá? Além de incentivos fiscais a grandes empresas para o seu estabelecimento em localidades menores. Isso aqui talvez tenha alguma coisa a ver, né? Mas também não é direto, não é assertivo. Políticas assistenciais de moradias planejadas a pessoas de baixa renda e a implementação de um transporte público coletivo suficiente de qualidade. Na minha opinião, a única coisa que ele falou aqui de alternativa, que talvez tenha a ver com o que a banca falou, é esse último exemplo, a implementação de um transporte público coletivo suficiente de qualidade. Porque, veja, a instalação de empresas em localidades menores. Tá, a empresa, o que tem a ver a empresa com mobilidade urbana? Mobilidade urbana é o deslocamento do indivíduo na cidade, tá? São as ruas, são as vias, é o excesso de veículos, é o indivíduo adotar o uso do transporte público, tá? É o indivíduo optar por deixar seu carro em casa, usar meios de locomoção alternativos, como bicicleta, como patins, skate, investir em ciclofaixas, ciclovias. Isso é mobilidade urbana. Então, eu incentivar uma empresa a se instalar em locais menores não tem muita relação com mobilidade urbana, não. Concorda comigo? Tem um pouquinho, mas não muito. Então, não resolve o problema. Né? Aí ele fala em políticas assistenciais de moradias planejadas a pessoas de baixa renda. Cara, eu incentivar, né, eu construir moradias para pessoas de baixa renda vai resolver outro problema, que é o problema da falta de moradia e não da mobilidade urbana. Então veja que aquele 0 que ele tirou tem muito a ver com os exemplos que não são pertinentes com o tema. Tá? Então veja que tome como exemplo para você. Seja mais assertivo e mais direto.
para que você não se perca nas informações, você não fique orbitando, nem trazendo argumentos que são fracos, que não resolvem a problemática. Tá, pessoal? Essa aula está ficando um pouco extensa, então eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre abordagem tangencial, continuar com vários exemplos, tá? Eu tenho vários exemplos aqui ainda, a gente lê e vê o que não está de acordo com a banca e o que está de acordo. Vou ler também a redação do nosso aluno, vou ver aqui, botei aqui, o aluno Wellington, que foi a maior nota de redação da PRF, tá? Então, essa aula vai estar disponível para vocês logo, logo, de acordo com o cronograma que está aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer saber também mais sobre os nossos pacotes de correções, ajudam demais, ajudam demais. Esse Wellington aqui, que foi a maior nota de redação, ele fez 8 correções com a gente. E o primeiro lugar na PRF também fez 5 correções com o nosso curso, tá? Então, gratidão, tá? Estamos bem felizes porque esses alunos confiaram no nosso trabalho e treinaram e foram bem na discursiva, beleza? Então, até a próxima aula. Tem muitos exemplos bons por aí, tá? Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço.